Bom dia, meus queridos irmãos, Pai do Senhor. Eu tive uma experiência agora pela manhã e eu queria compartilhar com vocês. Eu estava ouvindo a rádio e uma mulher deu um testemunho onde o filho dela estava sendo oprimido por um demônio, o demônio da depressão. E ela relata que aconteceu alguma coisa na escola do filho dela e ele voltou para casa, não quis conversar com ninguém, não se abriu e passou a viver dentro do quarto trancado. Saía do quarto somente para comer, tomar banho e voltava. E era algo tão assustador para aquela mãe, porque aquele jovem, aquele adolescente, ele se cobria com o lençol e ficava somente o olho pro lado de fora. E aquela mãe, que era uma mãe crente, evangélica, orava pelo aquele filho. E ela conta que foi um ano de muita luta, oração, jejum. E em um dado momento ela decidiu fazer uma consagração e pedir uma resposta do Senhor, porque ela não aguentava mais viver aquele sofrimento do filho dela. E então aconteceu que no dia que ela fez o jejum, se consagrou, entrou no quarto e determinou que aquele demônio sairia da vida daquela criança, daquele jovem, ele saiu para a glória de Jesus. E eu fiquei, irmãos, meditando nesse testemunho e fiquei pensando assim: como que a gente pode crer que um relato desse é verdadeiro? Porque a verdade é que muitas igrejas por aí fabricam testemunhos, fabricam relatos, criam histórias para fortalecer a fé ou até mesmo para enganar a fé dos membros daquela congregação, ou até mesmo para chamar novos membros. E eu fiquei meditando e perguntando nisso, como que eu poderia discernir se esse testemunho era algo de Deus ou se não era algo fabricado pelo homem. E então o Espírito Santo falou comigo e ele disse assim: observa que durante o testemunho a glória ela foi dada totalmente para mim. Ou seja, o relato que aquela mãe deu da libertação do filho dela, daquele demônio que oprimia o filho, ela dava a glória toda para Deus. E foi um estalo assim na minha cabeça, sabe? Eu comecei a observar que eu já estava ouvindo de fato a rádio há muitos minutos. Tô dirigindo o carro aqui e eu já estava ouvindo a rádio há muitos minutos e eu não sabia qual era a emissora, eu não sabia qual era a igreja que era detentora do horário do canal aqui locado, e foi dado testemunho e tudo, e a glória foi toda para Deus. Ou seja, não foi a glória para homens, não foi a glória para a igreja que relatou, né, que a irmã pertencia. Então, eu queria falar para vocês, irmãos, se vocês quiserem discernir as coisas de forma espiritual, se você se relatar com coisas dentro da sua igreja, na sua congregação, na sua comunidade, você quer saber se aquilo é de Deus ou se não é de Deus, a glória ela tem que ser toda para Deus. Se você vê algo, se você presenciar algo que a glória está indo para homens, está indo para pastor, está indo para a igreja, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Deus, ele é digno de toda a honra e toda a glória. E esse testemunho foi muito claro para mim, que o Senhor falou que a honra estava sendo toda direcionada para Ele. Não foi direcionada para a igreja, não foi direcionada para o canal da rádio, não foi Até agora eu não sei qual é a rádio que eu estava ouvindo,
Mas foi um testemunho muito impactante da libertação dessa criança, desse jovem, porque aquela mãe passou um ano lutando e orando pelo filho dela. E Deus libertou ela pela infinita misericórdia dele, libertou essa criança. E aquela mãe estava testemunhando e dando a glória, dando a honra, dando todo o louvor para aquele que é digno de honra e de glória. Então, irmãos, eu precisei contar isso para vocês. Desculpa até o tremido da câmera, eu estou dirigindo, por isso esse balançado todo. Mas eu não poderia deixar de falar isso para você. Se você quer discernir as coisas de forma espiritual, a glória ela nunca deve ser direcionada para homens, e sim para Deus. Fique com essa palavra, que Deus te abençoe.